está conosco o presidente do Guarani, Rômulo Amaro, com as contratações, presidente. Agora são 40 jogadores no elenco, foram 3 que foram contratados aí para a Copa Paulista. É muito. Batista. Elenco inchado. Boa tarde à família Bugrina. Prazer fazer parte, obrigado pelo convite. A gente vai dividir, né? Então a gente acha assim, começa o início da competição agora, domingo. Depois tem a segunda fase. Eventuais lesões podem vir a acontecer. O elenco também muito enxuto para uma competição difícil como é a Série C, também não é o ideal. E a gente aproveitou essa janela que a gente fez a inscrição para a Copa Paulista, que o objetivo nosso é buscar a Copa do Brasil, e a gente está fazendo ali uma mescla. Então vieram atletas do Sub-20, alguns atletas para a gente dar minutagem também que estavam parados dentro do elenco profissional, que não estão tendo oportunidade nesse momento, e mais alguns outros reforços que a gente colocou ali para dar sequência na Copa Paulista, porque o nosso objetivo é ser protagonista dentro da Copa Paulista. Vamos lá, perguntas para o Rômulo Amaro, presidente do Guarani, hoje na entrevista do dia. CH. Rômulo, como presidente, qual é o principal arrependimento que você tem? Arrependimento eu não tenho nenhum, CH, vou ser bem sincero para você, cara. O que eu tenho é, assim, muita dificuldade, entendeu? Muita dificuldade, mas muita luta ao mesmo tempo, muito trabalho. E eu não acredito em milagre, eu acredito que tem que trabalhar. E é o que eu estou fazendo. Agora, arrependimento eu não tenho, porque eu peguei essa chance que apareceu para mim. Foi num momento conturbado politicamente. E eu falei, eu abraço, a possibilidade de ficar muito pior era grande. E eu abracei. E eu estou trabalhando, posso não ser um especialista dentro do futebol, eu sou torcedor, vim da arquibancada, o Gleger me conhece há muito tempo já, e sofria muito lá na arquibancada, do lado da Fúria Independente, inclusive, lá no Tobogã, e estou desenvolvendo o trabalho, cara, estou procurando me adaptar, procurando fazer relacionamento dentro do futebol, que você sabe que não é fácil, que junto à Federação Paulista, junto à CBF, graças a Deus eu estou tendo uma abertura muito grande, um acolhimento muito grande, principalmente por parte do presidente da Federação Paulista, o Reinaldo, o Mauro Silva, que está lá tá me dando muito apoio. Essas mudanças que tiveram na CBF, eu estou recebendo também apoio de lá. E trabalhando, cara, trabalhando com honestidade, com vontade e tentando fazer a coisa mudar. Gleger, sua pergunta ao presidente Rômulo Amaro. Primeiro eu quero mandar um abraço para você, viu, Rômulo? É bom te ver. Quando ele fala que nós já se conhecemos de longa data, o Rômulo foi goleiro. Eu jogava num time de futsal lá do interno dos associados do Guarani, né? E o Rômulo era o goleiro do meu time, cara. A gente teve mas é uma amizade de longa data. E quando eu falo parabéns, porque não é fácil, cara. A gente sabe da dificuldade que é se assumir um time dessa grandeza, que é o Guarani, cheio de problemas, que a gente sabe também problemas financeiros. E ontem, aqui no programa, eu parabenizei a diretoria pelas contratações. Depois você disse, né, que o presidente estaria aqui, então eu quero te parabenizar agora. Obrigado. Pelas contratações, porque eu acho que o Guarani realmente, do jeito que estava, ia brigar para não cair. O presidente acompanhou o programa de ontem. Exatamente. Então ele viu o que eu falei, né? Então, assim, o Guarani, do jeito que estava, ele ia brigar para não cair. E com essas novas contratações, eu acredito que dá para brigar por uma das vagas lá, porque a primeira coisa é buscar a classificação, né, entre os 8. Então, parabéns, viu, presidente. A minha pergunta é a seguinte: para mim, a contratação de maior relevância agora nessa janela foi o Diego Torres. E lá no começo, quando começou a especulação, vai contratar o Diego Torres e tal, né? Houve até um certo entusiasmo do torcedor, de repente, esfriou, não vem mais. Deu uma esfriada aí e tal, e de repente ativou novamente e já anunciaram. Queria saber o que aconteceu, né, os detalhes dessa negociação, porque a gente sabe que não é fácil, né, tem a questão financeira, tem a questão do convencimento. O Guarani estava na zona de rebaixamento até a rodada passada. Então eu queria que você falasse um pouco dessa negociação, que para mim foi a contratação de maior relevância, foi a contratação do Diego Torres. Bom te ver, viu, presidente? Obrigado, você também. Essa contratação foi realmente um desafio, porque houve o interesse por parte do Guarani, já é a terceira vez que o Guarani tenta trazer o Diego Torres, e outras gestões também, tentamos trazê-lo, mas não foi possível. Eu tive que interferir pessoalmente nessa contratação, eu liguei para o Hugo, o presidente
do Vila Nova, um parceiraço, me ajudou pra caramba, se colocou à disposição, falou: Rômulo, eu libero o jogador para você. A gente não vai utilizá-lo aqui mais. Ele jogou aqui semana passada, tomou até um cartão vermelho e a gente pode te ajudar aí dentro desse processo. E eu já vinha conversando com o Niquinha, que é o empresário dele, mas havia um pouco de resistência. Mas não sei, pode ser que sim, pode ser que não. O jogador está pensando em a gente dentro da zona de rebaixamento. E isso é uma coisa que você citou, que é preponderante para um atleta tomar uma decisão. Exatamente. Eu vou jogar no Guarani, um time de camisa pesada, mas tá na zona de rebaixamento. Tá com como é que vai ser? Financeiramente complicado. Teve investidor pagando parte do salário? Tem um acordo que a gente está fazendo comercial, né? Que vai nos ajudar a pagar o salário dele. E aí, dentro desse convencimento, a gente trabalhou bastante durante 10, 15 dias, e telefone, e chamada, e vai e vem, a gente conseguiu convencer o gringo a vestir a camisa do Bugre. No momento da contratação do Pastana, naquele momento o profissional era quase unanimidade. Ele chegou no Guarani no meio da temporada. Por parte de vocês também, né? Eu estou colocando isso, exatamente. Passou o tempo, o time foi rebaixado. Eu toquei no assunto de arrependimento justamente para que você falasse. Porque ele, para mim, foi uma decepção nessa segunda volta. Sim. E para você? Para nós todos, né? Porque eu me recordo até que... Mas não foi você que contratou o Pastana? Não. Eu me recordo até no início que a gente apresentou o Pastana, você, numa passagem, ainda colocou, né? Eu só espero que deixem o Pastana montar esse time. E foi o que nós procuramos fazer, deixar ele montar esse time. E, infelizmente, não foi como da primeira passagem, nem da segunda que ele teve no Guarani. Que ele realizou boas contratações, assertivas. Não vou dizer para você que 100% ele errou. Ele tem jogadores lá, o próprio João Vitor, que chegou, é um jogador promissor. Eu acho que a gente vai ter condições de fazer ele evoluir, ainda mais agora com esse pessoal que chegou com uma rodagem maior. O treinamento já mudou de patamar. Aqueles que estavam meio parados já estão mostrando que precisam reagir, senão não vão ter espaço. Então isso está ajudando muito também. Eu não tive essa resposta. É para complementar o que eu perguntei. Mas qual é a ele teve condição de contratar? Sim. No momento que ele foi ao mercado, ele tinha condição de trazer reforços o ano passado para o Guarani? Sim, lógico que tinha. Tanto é que a cobrança era excessiva em cima dele, né? Porque eu estava pegando aquele negócio ali daquele jeito que estava. Problema político, problema financeiro, problema... O que mais tem lá até hoje é problema. E o futebol, eu estava um pouco distante, comecei a entrar mais dentro do vestiário, acompanhar os jogos, acompanhar o elenco. Mas o Pastana estava à frente das contratações. É óbvio que ele tratava comigo. Mas ele era o cara da negociação. E ele tem um modelo de trabalho diferente do Farney, completamente diferente. E a gente tem que respeitar o profissional. Ele já tem um histórico positivo no Guarani. Richard Rios foi ele que trouxe. Vários jogadores, o William Jamerson. O Jamerson, o Tanque, que foi para a Coreia. Ninguém acreditava. O Yuri Tanque, ninguém acreditava nesses nomes. Então, assim, ele tinha credibilidade lá. Só que, infelizmente, não encaixou. Subiu com o Guarani, na Série C. Eu estava lá. Ele estava lá. Mas você chegou a pensar no final do ano de temporada, depois do rebaixamento, de repente fazer uma correção, trocar o profissional? Antes do Paulista. Foi pensado em fazer isso. Só que o Maurício mostrou que ele tinha uma capacidade dentro do Paulista. Apesar de a gente não ter feito... Pastana. Não, o Pastana não chegamos a cogitar isso. Não chegamos a cogitar isso. A minha pergunta, na verdade, é nesse rumo. Foi traçada uma rota de contratações de jogadores jovens. Isso. Né? Acho que esse foi o erro. Você participou efetivamente dessa... Porque assim, quando a gente diz, né, presidente, tem a questão do planejamento, né? Viu? Vamos fazer um planejamento para 2025. Você participou desse... Efetivamente não. Como eu estou participando agora com o Farney, que tem um modelo de trabalho diferente. Ele é um cara de processo, ele é um cara de dividir responsabilidade, é um cara que tem muita relação na CBF, nos times onde ele trabalhou, por onde ele passou. É um especialista da Série C, que isso está nos ajudando muito também. É um cara que tem uma leitura de jogo muito boa. O Elano é um cara que está nos ajudando muito, juntamente com o Farney, juntamente com a capacidade técnica também do Marcelo Cupertino, que está junto com o Marcelo Fernandes. O ambiente está muito positivo. E a gente conseguiu dar esses passos agora.
dentro de um planejamento que o Farney introduziu, dentro das características das posições que foram definidas. O critério foi definido entre o Farney, entre o Elano e entre a comissão técnica. E foi todos eles falando a mesma língua. Ô, Romão, quando o Guarani montou o time para a disputa dessa competição, time mais jovem da Série C, e nós comentamos, olha, o Guarani, o problema é o dinheiro, né? Não tem dinheiro para fazer contratações. Vai entrar na competição justamente com essa dificuldade. Aí não deu certo, o time fazendo uma péssima campanha, e agora nessa janela você contratou 9 jogadores. Entre eles, já falamos, Diego Torres, que tem salário aí acima de R$130 mil. De onde está vindo o dinheiro? É um processo, Batista, eu estou me relacionando muito dentro dos contatos que eu criei dentro da minha profissão, né, que eu sempre trabalhei no varejo de eletrodomésticos. Então eu estou tendo bastante contato, tentando reativar todos esses contatos que eu tinha no passado. A gente está conversando forte também com um investidor que tem uma proposta praticamente bem interessante para começar já dentro desse mês ainda com esse investidor é o da SAF, que tem interesse na SAF. Tem também essa proposta desse investidor que também tem interesse na SAF. Mas, Romulo, tem vários modelos andando ao mesmo tempo, entendeu? Romulo, o que está nos dando segurança de ir lá e garantir que o jogador vai receber o salário dentro do mês, não vai ter atraso. É inegável que o Guarani, teoricamente, está subindo de produção, de qualidade, vocês qualificaram o time, ponto. Não é? A pergunta do Batista é muito importante porque o que circula, e você tem o direito de, né, você tem o dever também, por causa da torcida, de esclarecer. Não é um pouco estranho essa coisa de, no futuro o Guarani pode se tornar uma SAF, no futuro o Guarani pode ser vendido, e esse suposto investidor já está investido no Guarani? Não é meio estranho ou você acha normal isso? Não, mas eu não falei em nenhum momento que é o Não, estou perguntando, é o que circula. Não, é assim. Hoje não tem, eu não posso vir aqui e colocar afirmações, porque eu não tenho contrato assinado, eu tenho cláusula de sigilos aí nos MUs da vida. Tem uma empresa por trás, que é a Ernst Young, que tem o mandato do Guarani hoje. Ela conduz isso com muito profissionalismo, com muito sigilo. Então, o que a gente tem é que existem sim grupos interessados com propostas condizentes, e isso cabe ao Conselho Deliberativo, junto com o Conselho de Administração, e os sócios tomarem a decisão. Não é o Rômulo que vai tomar essa decisão. Agora, o que eu estou fazendo é que eu estou trabalhando e buscando investimentos para que eu possa montar o time, que esse time tem que classificar. E nós estamos brigando e vamos brigar para subir. Esse é o meu principal objetivo dentro do Guarani. Então as contratações foram feitas com o dinheiro de acordos comerciais, é isso? Isso, exatamente. Podemos colocar dessa maneira. Dessa maneira. Acordos comerciais envolvendo jogadores da base ou não? Também. Porque tem que ter uma contrapartida, né? Também. Você é um homem de mercado, trabalhou em grandes empresas de varejo. Tem que ter uma contrapartida. Ninguém vai colocar dinheiro no Guarani a fundo perdido, né? Tem que ter uma contrapartida. É isso que eu estou querendo saber. Qual é a contrapartida desse acordo comercial? Tem vários aspectos, né, Batista? Eu não posso colocar aqui como eu gostaria ainda, mas eu vou conseguir colocar ainda no momento certo. Tá certo. A minha pergunta vai basicamente em cima disso que você falou. Base. A gente sabe que a categoria de base do Guarani hoje está bem administrada. Se eu não me engano, é o Gustavo Rosolém, né, que administra lá. É um cara muito competente, diga-se de passagem. E nós vimos na Copa São Paulo, até o Campeonato Paulista, o Guarani, aquele menino, esqueci o nome dele, o atacante. João Marcelo. Né, que foi uma revelação. De repente o menino entrou, virou a solução dos problemas do ataque do Guarani e foi vendido, e esse é o mercado. Eu sempre falei isso. Eu acho que se aparecer a oportunidade de vender jogador, tem que vender mesmo, porque a gente sabe da dificuldade que é financeira dos clubes. Então eu queria saber de você, Rômulo, hoje, na base, como é que está o Guarani? O Guarani tem, por exemplo, outro João Marcelo para que possa trazer dinheiro para o cofre do Guarani ou não? Tem, a gente está revelando bastante atleta na base. O Dair está fazendo um trabalho sensacional lá. Não sei se você conhece o Dair. O Dair conheço. Ele trabalhou no Atlético Mineiro. Baita profissional. Trabalhou no São Paulo também, se não me engano. E ele tem um know-how muito grande, está nos ajudando bastante.
junto com o trabalho do Rosolém. O Elano está ajudando muito também. Isso é bom também. Porque o Elano tem uma visão estratégica, né? Então ele participa do treinamento do Sub-15 para ver como é que tá os atletas. E a gente agora está querendo começar a trazer os atletas para treinar junto com o profissional. Então vamos trazer 2 caras do 17, vai treinar hoje. Amanhã outros 2 vai treinar. Vai trazer o cara do 15, vai treinar também. Para começar a dar essa integração. O próprio Arzu, que você conhece bem, grande profissional, está fazendo uma integração com os treinadores de goleiro da base também. Então cada dia ele leva um para o treino e leva um goleiro da base junto. O centroavante já está entrando aí em pedaços de jogos. Ele já está inserido no profissional, está treinando com o profissional. Para mim, você contratou um dos melhores treinadores de goleiros do Brasil. Eu falei isso. A capacidade do Arzu é impressionante. O profissionalismo, claro, e a capacidade de treinar. Pô, é só olhar os goleiros que o Santos, que ele revelou lá no Santos Futebol Clube, mandado embora injustamente. Então, parabéns também por essa, porque, olha, foi... Cara, e a pessoa dele... Não, é espetacular. O Arzu é um cara espetacular, conheço. Quando eu liguei para ele, ele falou assim, o quê? Guarani Futebol Clube? Se eu começo amanhã, se você quiser. Não falei de salário, não falei de nada. Ele é muito bom profissional. No sábado ele estava lá. Pessoalmente. E o Marcelo também, né? O Marcelo também é um cara muito competente. É que assim, eu consegui, graças a Deus e aos contatos que eu estou realizando no futebol, porque eu não sou do futebol, eu não tenho conhecimento, então eu estou buscando e conseguindo isso, evoluir com isso. Não que já está tudo resolvido, não é isso, né? Mas eu estou fazendo o que está ao meu alcance. E mais até o possível e o impossível. Sim. Às vezes eu vou dormir 3, 4 horas da manhã, no telefone, no planejamento, enche o saco do Fagner. Todo dia a gente se fala, até meia-noite, 1 hora. Essa semana que passou aqui, cara. Quase que minha mulher me deu o cartão vermelho. O Neymar Pai participou dessa... Não, o Neymar Pai foi o seguinte, foi uma boa pergunta que você fez que eu quero até esclarecer isso. Tá. Eu tenho um Mostramos a foto aqui. Exatamente. Por isso lá no restaurante. Isso. Com o Neymar Pai junto lá. Eu tenho um amigo de 25 anos que eu conquistei dentro das empresas que eu trabalhei, de varejo. E a gente tivemos negócios juntos. Ele hoje é um empreendedor nato. E ele tem negócios junto com o pai do Neymar. Ele é sócio do pai do Neymar em alguns negócios. E ele me ligou um dia e falou, cara, se assumiu um problema aí que eu não desejo pra ninguém, hein? Você quer que eu te apresente o pai do Neymar? E de repente ele pode te ajudar em algum momento. Só que eu tinha acabado de pegar tudo aquele imbróglio, né? Falei, cara, calma, que no momento certo eu vou te pedir essa ajuda. E a hora que as coisas começaram a não andar, eu voltei e comecei a conversar com ele. Ele falou assim, vamos marcar uma reunião. Aí marcamos uma reunião, ele falou assim, cara, eu tenho a solução para você. Eu tenho a comissão técnica, que é minha. Eu sou empresário, Marcelo Fernandes, assim. E o que você consegue? Qual é o seu orçamento? Eu falei, cara, eu não tenho orçamento. Não tenho orçamento. Pô, não, mas peraí, começamos a conversar. E aí eu falei, pô, eu acho que Marcelo Fernandes tem um histórico dentro do futebol. Sem dúvida nenhuma. Ele foi campeão da Libertadores, ele foi campeão mesmo interinamente, ou mesmo como auxiliar, ele foi campeão aqui com a gente, em cima do Guarani em 2012. Ele tem uma relevância dentro do futebol, né? E eu falei, pô, eu acho que vai ser uma melhor opção. Aí eu esperei o próximo jogo. Agora que eu vi que não tinha mais saída, eu não pensei, né, cara? Eu falei, agora a mudança tem que ser agora. Então foi numa semana, na outra a gente apresentou a nova comissão. E consequentemente aconteceu com o Pastana e com o Danilo também. Porque eu falei, pô, não adianta eu trocar só a comissão técnica e continuar com o mesmo processo, né? Então aí foi quando o Elano também apareceu e o Fagner Coelho, que está surpreendendo as nossas expectativas como profissional. Uma pergunta corrente aqui que a gente recebe é que a SAF não aconteceu ainda, né? Ela precisa ser sacramentada. Sim. Pode estar adiantada, conversada, mas ela não está assinada ainda. Sim. Não é? Você vê alguma possibilidade de o Guarani continuar caminhando sem SAF? Existe essa possibilidade também. Existe também. Porque assim, se a proposta não for boa para o Guarani Futebol Clube, nós não vamos fechar. A sua particular opinião, o caminho é a SAF ou não? É o caminho a SAF. A minha opinião é o caminho a SAF. Ok. A minha opinião é o caminho a SAF. Mesmo porque existem processos, né? Sim. A gente está passando alguns processos que a gente conseguiu evoluir. O primeiro é a alteração do estatuto. Sim. E foi unanimidade dentro do Conselho Deliberativo e dentro dos sócios. Então, assim, todo mundo já entendeu que esse é um caminho meio que irreversível. Agora, vamos supor que não apareça nenhuma proposta que seja condizente com a nossa realidade. Nós não vamos fazer. Nós vamos tentar buscar outro caminho, nós vamos tentar estabelecer uma coisa que seja boa para o Guarani Futebol Clube. Quanto vale o Guarani hoje?
A gente não tem esse valuation, Batista. Ernest Young não deu um feedback. Ela não nos estabeleceu um valor, né? Ela acha que precisa ser feito, receber as propostas e dentro dessas propostas a gente levar a negociação dentro dos patamares que já estão acontecendo hoje no mercado. Porque o Guarani tem vários fatores positivos, né? A localização, que é uma localização geográfica perfeita, né, para qualquer investidor. A gente tem uma recuperação judicial aprovada, inclusive sendo paga criteriosamente dentro dos meses, não temos nada atrasado. Salários em dia. E a estabilidade da marca, né? Que é muito forte. A marca é uma camisa pesada, Guarani, campeão brasileiro. Então tudo isso são fatores interessantes. Você colocou no plural, interessados. O Graziano é um deles? É um deles, o Graziano é um deles. E acho que não é segredo para ninguém isso, né? Okay. Ele já tem uma relação com o Guarani, o patrimônio hoje está em nome dele. Da Asa Alumínio é outro? Felício, eu não sei se ele é, eu não sei. Eu sei que ele pode fazer parte de um aglomerado de alguns outros investidores. Isso pode ser que aconteça, mas não. Ô, Rômulo, para finalizar, a Copa Paulista, o Guarani joga segunda às 19 horas no Brinco contra o Paulista de Jundiaí. Isso. O regulamento permite 28 inscritos. Na lista A, tem 2 listas, né? Então na lista A, profissionais, 3 obrigatoriamente são goleiros. Do time da Série C, 3 jogadores foram contratados para a Copa Paulista. Da Série C, quantos jogadores serão inscritos na Copa Paulista? Em média, uns 8 jogadores. 8 jogadores. Nós vamos usar a lista B não tem limite. Isso, exato. Então a gente vai usar bastante a lista B. Mas a lista B, jogadores de base que tenham contrato acima de 6 meses. Isso. Tem que ter mínimo de 6 meses de contrato. Por isso a gente também trouxe três nomes aí do Sub-20 para agregar. E temos alguns atletas que já estavam inseridos dentro da Série C, que não estavam sendo utilizados, que a gente vai dar essa oportunidade dentro da Copa Paulista. Com esses 8 jogadores da Série C, foi feito acordo com os empresários dos jogadores, com os jogadores que eles seriam utilizados na Copa Paulista ou não? Não, a gente fez uma conversa, uma reunião, foi feito no individual e no coletivo. Explicamos, porque assim, a Copa Paulista não é nenhum... É um campeonato. É um campeonato muito importante. Não, mas entenda, eu estou colocando isso, né? Porque o empresário não quer que o jogador dele vá jogar a Copa Paulista. Não é que o campeonato seja que tenha demérito, não é isso. Mas Série C é campeonato brasileiro. Então, se o jogador foi contratado para a disputa do campeonato brasileiro, mas ele tem contrato. O empresário não vai colocá-lo para a disputa da Copa Paulista. Tem contrato. Tem que ter a conversa. Tem que ter o acordo. Isso foi feito. Foi, né? Foi mas feito, assim, mas enfim. Bem feito, tá? O Farney, junto com o Elano, chamou no individual e falou: cara, você não está sendo rebaixado para nenhum. É assim, a importância que nós temos na Copa Paulista, nós queremos ser campeão da Copa Paulista, para buscar o acesso da Copa do Brasil, que é um campeonato muito importante. Você tem de cabeça os nomes dos 8 ou não? Não vai ter, né? Não vou ter. O Guarani pode passar, nós estamos com o assessor de imprensa aqui, se for possível depois, passar para a gente. Romão, muito obrigado pela sua participação. Nós tínhamos aqui muitas outras perguntas, mas o programa tem que seguir. Eu agradeço demais a sua participação. Isso é muito importante, hein? Estou sempre falando, não some, não é para conversar conosco. Aliás, é um prazer muito grande conversar com você. Mas é para a torcida do Guarani. Sim. O Guarani só tem uma razão de ser, é a sua torcida, então o mandatário tem que dar uma satisfação para a sua torcida. Muito obrigado, parabéns pelas contratações. Agora a bola tem que entrar, hein, presidente? E aí não depende do presidente. Agora o caminho está traçado, né? Então a gente está torcendo muito, confiante. Pedir para que a torcida entenda esse momento. Eu sei que é difícil, muito sofrido, mas como você colocou, é o nosso maior patrimônio hoje. Então tudo que a gente faz hoje é pensando na torcida, pensando na instituição Guarani Futebol Clube. E o mesmo sentimento que eles têm, eu tenho, porque eu também vim da arquibancada, então é muito difícil para mim. Eu sofro demais quando a gente tem uma derrota, quando a gente tem um resultado negativo. Eu não durmo, eu sofro, o clima fica ruim. Então não é um demérito, é uma obrigação minha. Eu, como presidente, hoje é uma obrigação minha. Como torcedor, é um desejo.
mas como presidente é uma obrigação minha. Tá aí, Rômulo Amaro, presidente do Guarani, participou conosco hoje da entrevista do dia.